E aí galera do MTB Masterclass, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula aqui, depois de vocês terem aprendido a parte de posicionamento, a parte de fazer as curvas, a gente vai para os freios, que também é uma parte muito importante e que vocês têm que treinar para que vocês consigam utilizar eles da melhor forma possível. A gente vai falar um pouco sobre a altura dos freios, qual que é a altura ideal, em que lugar colocar eles no seu guidão, para que vocês consigam usufruir da melhor forma possível. E a gente vai falar também como usar eles, qual deles usar, como modular a freagem para que a bike pare no momento que você quer. Então a gente vai fazer algumas demonstrações, vou dar algumas dicas para vocês e a gente vai usar de novo a Júlia para que ela consiga melhorar a frenagem dela, que ela tá bem no começo do mountain bike, então ela precisa treinar bastante isso. E aí, vocês que também estão aí nesse início, vocês vão fazer o mesmo passo a passo que ela para conseguir evoluir. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o freio no lugar correto. Sempre você vai usar o freio com um dedo só, porque você precisa dos outros três para estar sempre segurando no guidão e ter um controle melhor da bike. Então sempre usa só um dedo nos freios e aí você vai encontrar uma distância em que você fique com os três dedos, você consiga usar um dedo só e o manete não pegue nesse outro dedo aqui. Eu vejo muita gente usando 2, 3 dedos e isso é muito ruim na hora que você pega uma trilha, porque você acaba perdendo um pouco de estabilidade porque você não tem a pegada completa da mão. Se você está com 2, 3 dedos no freio, você só tem 2 dedos segurando o guidão, então você acaba não tendo tanta estabilidade e não tendo tanta força para segurar o guidão. E aí se você passar em cima de um buraco, alguma coisa do tipo, a chance de você perder essa mão aqui é grande. Então tenta sempre usar 3 dedos e o outro usar o freio. Encontre então a distância em que você consegue pegar bem na pontinha aqui, ó. É exatamente por isso que tem essa ondulação nos freios, para que você pegue nessa ponta e o seu dedo não escape. Então você tem que encontrar essa distância para que você consiga utilizar essa ondinha aqui, pegando com o dedo no lugar certo. E aí você vai usar um dedo só em cada um dos freios. A segunda coisa vai ser a angulação dos freios. Nem muito para cima e nem muito para baixo. Então você tem que encontrar a angulação que acompanha o seu braço. Você vai ficar numa posição confortável de pedal e aí você vai pegar essa linha do seu braço para que ela continue no freio. Vai ser mais ou menos um ângulo de 45 graus, então você tem que ver aí qual que é a posição que você tá e encontrar uma que acompanhe o seu braço na pegada da bike. Isso é muito importante também, porque se estiver muito para cima, se você também pegar um buraco, alguma coisa do tipo, vai forçar o seu punho e vai começar a te dar dor. Se ele estiver muito para baixo, você não vai conseguir frear muito bem. Então você tem que encontrar uma angulação boa aí para você, para conseguir frear bem e também não ter problemas nos punhos. A terceira coisa vai ser a altura do freio. Em que momento que você aperta e o freio realmente começa a funcionar. Quanto mais perto do guidão, melhor. Porque se você ficar apertando aqui em cima, o seu dedo está muito aberto. Então cansa muito, tanto a parte do antebraço quanto a mão mesmo, você ficar freando com o freio muito alto. Então tenta encontrar uma distância que você se sinta confortável em apertar e o freio começar a funcionar, mas que seja o mais perto possível aqui da manopla. Eu uso o freio bem baixo. A partir desse momento aqui, ele começa realmente a funcionar. Vocês podem usar um pouquinho mais para cima para não ficar tão perto. Mas quanto mais próximo, melhor para vocês. Vocês vão cansar menos na hora de andar. Bom galera, como que funciona o freio dianteiro e o freio traseiro? Aqui no Brasil, a gente costuma usar o freio traseiro na direita e o freio dianteiro na esquerda. Mas não é todo lugar que é assim. Principalmente na Europa, eles usam ao contrário. E você também pode optar por isso. Você pode chegar na bicicletaria, por exemplo, e falar que você quer o dianteiro na sua direita. Isso é escolha sua. Mas normalmente a gente usa o traseiro na direita e o dianteiro na esquerda.
Então ajustou tudo isso sobre o manete, a posição dele, a distância, a angulação e a altura do freio, você vai começar a brincar com a frenagem em si. Os freios funcionam da seguinte forma: o freio de trás ele vai diminuir sua velocidade e o freio da frente é o que realmente vai parar a bicicleta. Então você tem que brincar bastante para entender a modulagem do freio. A modulagem seria o quê? O quanto você precisa frear para que a bicicleta pare. Então você vai pegar um lugar plano como esse daqui e vai começar a brincar a parar a sua bike com o freio de trás, só com ele, e depois só com o freio da frente. E aí você vai começar a entender o quanto você precisa apertar para que a bicicleta pare. Além disso, o que a gente vai fazer? Você tem que fazer uma pequena transferência de peso para que você consiga realmente parar a bicicleta e ela não te jogue para frente ou também não pare de jeito nenhum. Porque o que acontece? Quando você usa o freio de trás e você está numa posição de ataque, por exemplo, o seu peso não está lá atrás. Então o pneu traseiro, na hora que você aperta o freio, ele vai arrastar, porque ele vai travar o pneu, só que o seu peso está mais jogado para frente do que para trás. Então a primeira coisa que você vai fazer é com o freio traseiro. Você vai vir numa velocidade considerável e aí você vai começar a apertar ele até que a bike pare. Tenta fazer isso, tenta fazer com que a bike pare o mais rápido possível, mas também sem arrastar muito o pneu traseiro, sem que a bike derrape muito. Então vem numa velocidade legal e começa a apertar o freio até que a bicicleta pare. Vou mostrar uma vez para vocês. Só com o freio traseiro primeiro. Quando você vai testar isso na terra, ele vai dar uma derrapadinha. Só que o que acontece? Para que ele não derrape, você tem que fazer uma pequena transferência de peso. Vai fazer uma pequena mudança de posição. Primeiro de tudo, o que você vai fazer com os pés? Você vai apontar a ponta dos pés para cima. Por quê? Na hora que você faz isso, é como se você estivesse empurrando contra a bicicleta. E aí, fazendo isso, você também joga um pouquinho do peso para trás. Você pode agachar um pouco para não precisar levar a bunda lá atrás e também não esticar muito os braços, porque você tem que manter um pouco da posição de ataque enquanto você está freando. Então, agacha um pouco, levanta um pouquinho os pés e joga um pouquinho do peso para trás, para que o seu peso fique um pouco mais em cima da roda traseira e aí ela não arraste tanto. Vou fazer mais uma vez com a posição certa. Agachou, levou um pouco, ó, já não arrasta mais. E aí você vai modulando isso de quanto você tem que apertar até que a bicicleta pare. Depois você vai fazer a mesma coisa com o freio da frente. Vamos lá. Botou os pés para cima, agachou um pouco, freou. Por que você faz isso de jogar um pouquinho do peso para trás? Para que a bicicleta não faça isso daqui, não vire de frente. Então, primeiro de tudo é modular. Então, você vai apertando de levinho até que você entenda em que ponto a bicicleta realmente para, em que ponto o freio funciona e faz a bicicleta parar. E aí você começa a fazer uma pequena transferência de peso para que ela pare de um jeito que não te jogue lá para frente. A bicicleta para bem mais rápido na hora que você usa os dois. Só que o de trás, aí você não precisa ter medo de arrastar o pneu, não tem problema derrapar quando você está na reta. Lá para frente, só o da frente agora, aí. Da frente dá medinho. Dá medo, né? Mas você tem que ir treinando para poder usar ele sem medo. Vai. Pode agachar um pouquinho mais, que aí você leva o peso um pouquinho mais para trás e não arrasta tanto o pneu traseiro. Tenta mais uma. Tipo de pé? Não, você tava na posição de ataque certinho, mas lembra aquela agachadinha a mais que eu falei? Agachou. Boa. É isso. Sem jogar a bunda lá para trás, só dá uma agachadinha e aperta os dois ao mesmo tempo. Foi bom. Então aprenda a usar os dois, que vai mudar muito na hora de vocês saírem pedalar.
vocês não podem ter medo de usar os freios, vocês precisam saber só qual é a hora certa e como usar eles. Isso vocês só vão conseguir treinando. Então treinem bastante antes de ir para uma trilha ou um lugar mais técnico, para que você use realmente os freios ao seu favor, porque você sabendo usar eles vai te dar muito mais confiança. Então faça esses treinos, tente num plano primeiro, usando só o de trás, depois só o da frente, porque você saber a modulagem do freio, o quanto apertar eles para que eles funcionem, vai te ajudar muito depois. E aí você tenta também depois com os dois ao mesmo tempo. Você vai ver que a bicicleta vai parar muito mais rápido e vai começar a te dar muito mais confiança de usar os freios. Bom galera, então essa foi a aula de freios. Não tenham medo de usar, treinem bastante e a gente se vê na próxima aula aqui do MTB Masterclass.